Cada país tem o seu caso misterioso. Aquele caso que quanto mais você procura, mais misterioso ele fica. E hoje falaremos do caso da mulher de Sladã, um mistério vindo das montanhas norueguesas que se arrastam por 54 anos sem solução. Esse é aquele caso que prova que mesmo com uma boa investigação, coleta de provas e técnicas forenses atuais não podem ser páreo para mistérios que assombram a humanidade. Nobody. I'm nobody. I'm a tramp, a bum, a hobo. Two women very important in your life, and you killed them both. Eu saía como se fosse para caçar alguma coisa. I got this fantasy. I started working out this fantasy online. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Thiago e vocês estão no Apenas um Podcast. Hoje eu vou falar sobre o mistério da mulher de Sladã. E realmente esse é um caso bem confuso, misterioso. Parece saído de um filme. Até mesmo quando você conta ele, parece que é aquele filme que você acha até meio forçado, sabe? São muitos becos sem saídas, mas vamos para uns breves recadinhos. Bom, galera, como vocês sabem, eu sempre produzo o podcast junto com a Marisa. A Marisa, infelizmente, hoje não pôde estar comigo. Ela está com algumas questões na voz, então, para não forçar a voz dela, eu vou estar fazendo esse episódio sozinho. Espero que vocês gostem. E se vocês puderem nos ajudar, uma forma que ajuda muito, sério, a gente até estava esquecendo de falar, que é compartilha esse podcast para algum amigo, compartilha nas redes sociais, fala que é muito legal, compartilha, porque não tem nada mais que faça o podcast crescer que as pessoas falando bem do podcast, que indo lá comentar na caixinha de comentário para aumentar a nossa relevância do podcast, indo nas redes sociais e compartilhando. Então, se vocês puderem fazer isso, é de graça, não custa nada e ajuda tremendamente o podcast a crescer. E caso você queira, também tem o nosso Apoia-se, que você pode estar nos apoiando financeiramente para que a gente consiga produzir melhores podcasts. Espero que vocês já estejam notando a diferença no microfone. A gente comprou alguns objetos para o estúdio e ainda falta muita coisa. Então, se vocês quiserem nos ajudar, a gente vai ser muito bem-vindo. Vocês também podem fazer doações pelo Pix misterioso e deixar um recadinho lá que a gente sempre gosta de ler. O Pix é contatoapenazumpodcast@gmail.com. E vamos para o caso. O caso ele começa no dia 29 de novembro de 1970. Então ele está para completar 54 anos. Um homem ele caminhava com as suas duas filhas em Sladã, que é uma montanha em Uralkain, em Bergman, na Noruega. É um pouco ao norte essa montanha. E eles estavam andando por lá e eles começam a sentir um cheiro muito forte. Sabe aquele cheiro de carne queimada? Eles sentiram esse cheiro e foram seguindo esse cheiro para ver onde é que eles iam dar, porque é um cheiro meio estranho, muito forte. E ao seguir esse cheiro, eles encontram um corpo de uma mulher em meio às pedras. Ela estava em uma posição meio de boxeadora, sabe? De como se quisesse dar um soco. E esse é o tipo de pessoas que foram queimadas, porque a pessoa fica começando a se debater para o fogo sair e a musculatura começa a ficar meio rígida. Então ela estava com uma pose de boxeadora. Sladã também era conhecida como o Vale da Morte.
Isso era meio que desde a Idade Média, porque muitas pessoas elas se perdiam em meio ao forte nevoeiro que o vale formava, e aí elas acabavam sofrendo quedas, elas acabavam desaparecendo. E também, já lá na década de 60, alguns alpinistas tentavam subir, porque é uma das maiores montanhas da Noruega. Eles tentavam fazer as trilhas e aí tem aquela coisa, tem a trilha fácil, a médio e a difícil. Só que a difícil acabava sendo muito difícil e acabavam que algumas pessoas vinham caindo, tinham quedas. Então, esse era um vale bem traiçoeiro. E também algumas pessoas iam lá para cometer suicídio. E vocês sabem que tem alguns lugares que eles ficam com esse estigma e aí acaba atraindo pessoas que já querem fazer aquilo para esse lugar. Era um vale já conhecido por ser misterioso e por ter esse estigma de ser o Vale da Morte da Noruega. E já muito prontamente a polícia ela vai ser acionada. E o que a polícia encontra junto com esse corpo queimado? Foram encontradas 2 garrafas de água um pouco carbonizadas, um copo plástico que pertencia a um recipiente térmico, sabe? Restos derretidos de uma bota de borracha, um chale, que é quase como se fosse um cachecol, uma garrafa de licor da marca Vineport, um suéter de lã, um guarda-chuva já quebrado e queimado, e também um relógio com 2 brincos e um anel. E o que chamou a atenção é que nenhum desses objetos possuía qualquer tipo de identificação. As roupas tinham as etiquetas tiradas e as garrafas d'água elas estavam sem o rótulo. Então, basicamente, eles não tinham nenhuma informação que pudesse ligar aqueles objetos àquela vítima. E aí a perícia ela chegou a considerar diversas possibilidades, até que fosse uma alpinista que se perdeu, mas meio que o que tinha lá não pareciam coisas de alpinistas, não tinham coisas características de uma pessoa que faz alpinismo na Noruega. Então, dado o local do que o corpo foi encontrado e como as coisas elas estavam juntas da mulher, elas estavam juntas, mas elas não estavam com ela. Como eu posso dizer, ela não estava vestindo aqueles objetos, os objetos estavam circundando ela, que era uma coisa um pouco estranha, né? Inclusive, Thormod Bones, um dos peritos, ele ficou intrigado com a posição dos objetos, porque a mulher ela não estava com eles no corpo. O relógio e as joias, que é uma coisa meio normal, você colocar um relógio no pulso, as joias, o anel no dedo, os brincos na orelha, elas não estavam com a mulher, elas estavam meio que dispostos ao lado dela. E outra coisa misteriosa é o corpo, porque a parte frontal do corpo ela estava completamente queimada. E a parte da frente estava com poucos fios de cabelo ainda intacto. Já a parte de trás parecia que não tinha nada, estava completamente preservado. E aí a polícia e a perícia ela tinha que meio que dar uma cara e alguma descrição para essa mulher, né? Porque ela ainda estava reconhecível mesmo que estivesse irreconhecível. O que eles tinham? Que a mulher ela media mais ou menos 1,64. Ela tinha cabelos castanhos escuros e longos e um pequeno rosto mais arredondado. Os olhos dela eram castanhos e as orelhas eram pequenas. Ela parecia ter entre 25 a 40 anos e tinha cabelos presos com uma faixa azul e branca na hora da sua morte. E também não souberam identificar muito bem a hora da morte, porque o corpo estava muito deteriorado. E depois foi feita uma necrópsia nesse corpo e foi encontrado cerca de 50 a 70 comprimidos para dormir. E todos eles eram da mesma marca.
mas grande parte deles ainda não tinham sido absorvidos pelo organismo dela. E a pele da mulher estava raspada em certas regiões, como se estivesse tentando esconder toda a identidade dessa mulher. Então, a investigação estava tudo meio misterioso, assim. Eles sabiam poucas coisas, não tinham muito para onde ir, procuravam pistas, mas estava tudo muito, muito estranho. E aí, a perícia também concluiu que haviam resquícios de fumaça no pulmão da mulher. O que isso comprova? Que ela ainda estava viva quando ela estava queimada. Mas pense que ela estava com 50 a 70 comprimidos para dormir. Mesmo que grande parte deles não tivessem sido absorvido pelo organismo, alguma parte foi absorvida. Então ela devia estar um pouco mais letárgica. E aí foi aventada a possibilidade disso ser um suicídio, uma morte por overdose e inalação de monóxido de carbono. Mas estava muito estranho, porque se você é um suicida, só com essas 50, 70 comprimidos você consegue tomar e o seu corpo não vai conseguir processar tudo isso. E ainda mais a questão de ela só ser queimada na frente. Tudo isso ficou martelando na cabeça dos policiais. Os policiais também cogitaram que podia ter havido uma explosão, já que a parte traseira do corpo estava impecável. Porém, o restante do local não parecia um cenário de explosão. Então, não tinha muita coisa queimada, não tinham galhos queimados, outras coisas que parecessem que, sei lá, ela pegou gasolina e tentou jogar e acabou causando um acidente. Então, isso fazia com que os investigadores cogitassem uma espécie de cerimônia ou ritual. Como eu disse, os itens estavam circundando ela, e era todos os itens, e é muito, muito estranho. Eu vou postar lá no nosso Instagram como é que estavam dispostos os itens, mas basicamente eles estavam como se formassem um círculo ou um semicírculo no corpo da mulher. Então isso também já trazia alguma coisa que a polícia ficava meio assim. Mas a polícia ela tinha que investigar e a investigação foi bem feita. Por quê? A polícia brevemente teve pistas no departamento de bagagens da estação de trem de Bergman, que era a cidade onde ficava essa montanha, e 2 malas foram encontradas. E as digitais dessa mala batiam com as digitais da mulher que foi encontrada carbonizada. E nessa mala tinham alguns itens. Quais eram eles? Roupas, várias perucas, dinheiro alemão e norueguês em papel e moedas belgas, britânicas e suíças. Um pente e uma escova de cabelo, cosméticos, uma colher de chá e um tubo de creme para eczema. Eczema é meio que uma inflamação de pele que causa muita coceira e vermelhidão. Ela tem até descama a pele e algumas outras alterações de pele. Um bilhete misterioso que estava meio que nos códigos que a polícia, sim, viu, mas logo de cara não conseguiu identificar. E uma sacola plástica. Todos eles estavam sem etiquetas novamente. Inclusive, aquele tubo de eczema, normalmente quando você pede algum medicamento e parecia que ele era um manipulado, que antigamente não tinha tanto remédio, farmácias e etc. para entregar tudo pronto já, eles eram meio que manipulados. E aí tem o nome da pessoa que pediu e o nome do médico que receitou isso. Só que o tubo de eczema, ele estava com o nome do médico e do paciente raspado para que não pudessem saber de nada. E o mistério continuava. E aí o que a polícia fez? Bom, tinha bastante coisas de moda, tanto com ela quanto na bolsa. Então eles ligaram para diversas lojas de departamento em Paris para ver se alguém reconhecia tanto os itens cosméticos quanto os itens de roupa, mas tudo isso foi um beco sem saída.
No entanto, a sacola eles conseguiram identificar que era de uma loja de calçados do Oscar Hotvert, que era de um outro município norueguês, mas muito longe do local do crime, a 210 quilômetros, em Stavanger. E aí o que a polícia fez? Ela ligou para essa loja e o dono ele se lembrava de uma mulher de cabelos escuros, bem vestida, que compraram o mesmo par de sapatos encontrados na cena do crime. E de acordo com o homem, ela falava inglês e tinha um forte cheiro de alho. E assim, com essas descrições, com tudo isso, os policiais foram investigando e aí acabaram chegando num hotel que uma pessoa que batia com essa descrição tinha se hospedado. Lá no hotel, o primeiro hotel, o St. Stephen, nas proximidades onde ela usou o nome de Fenella Locher ao preencher a ficha de hóspede. E aí a polícia vai descobrir uma coisa estranha, que esse nome era falso e que a descrição dessa mulher batia em outros hotéis. Só que esses vários outros hotéis estavam com nomes diferentes. Para vocês terem uma ideia, eu acho que eram 9 ou 10 nomes diferentes. Só que na época, para a pessoa se hospedar num hotel norueguês, ela precisava dar um documento de identificação. E ela dava, às vezes, passaportes, às vezes identidades. E isso foi muito estranho, porque se ela tinha 9 ou 10 identidades falsas, alguma coisa ela estava querendo esconder, né? É muito estranho. Você não tem 9 identidades falsas para entregar por hotéis. E aí, com tudo isso, como ela tinha se hospedado em vários hotéis, a polícia ela vai começar a investigar e conversar com os funcionários como que eles descreviam essa mulher, como que eles viam essa mulher. E aí meio que ficou para os investigadores que todo mundo entendia ela como uma mulher muito elegante e autoconfiante. E alguns funcionários lembraram de ter visto ela sentado com outros 2 oficiais da Marinha Alemã. Eles meio que não se comunicavam diretamente, sabe? Tipo, eles não estavam na mesma mesa, mas eles estavam muito próximo. Porém, eles soltavam algumas frases em alemão. Era uma coisa meio estranha. Podia ser uma descomunicação, podia só ser uma coisa aqui ou acolá, mas meio que ninguém sabia. E além disso, tinha uma coisa muito estranha com essa moça que se identificava por vários nomes. Ela pedia frequentemente para mudar de quarto. Para vocês terem uma ideia, num hotel, um dos funcionários lembrou que ela pediu para trocar de quarto 4 vezes. Então, não é uma coisa muito normal, assim. E para variar, a polícia ela fica sem ter para onde ir, sabe? Porque eles descobriram que era uma mulher que tinha várias identidades falsas e que não tinha meio que um padrão, não sabiam o nome dela. Esses nomes que encontraram não davam em nada, era sempre um beco sem saída. E o que a polícia decide fazer? Eles decidem voltar as suas energias para aquele bilhete que estava com aqueles códigos meio estranhos. E depois de muito esforço, eles acabam decifrando isso tudo e se tratavam de todos os lugares que ela havia se hospedado. Meio que era um código de tipo a data que ela se hospedava, ela colocava, sei lá, 12 de outubro, quarto, tananã, sabe? Então eles acabaram descobrindo, mas também essas hospedagens não davam em muita coisa, devido à grande dificuldade de informação. E a polícia já está efetivamente fazendo um bom trabalho, está indo investigar a bota, está indo investigar a carta decodificada, descobrir as várias identidades dessa pessoa. Eles acabam se frustrando e encerrando o caso em 5 de fevereiro de 71. Mas se vocês acham que a polícia desistiu completamente, vocês estão bem enganados, porque a polícia ela fez o que pôde para deixar o caso, vamos dizer assim, em aberto, deixar com várias provas que no futuro algum investigador pegasse tudo aquilo
e com todo o que foi coletado, com todas as provas, com todas as evidências, conseguisse fechar esse caso. Então vamos lá. A polícia, ela pediu para enterrar essa pessoa num caixão de zinco. Segundo as informações que eu vi, esse caixão de zinco ele meio que ajuda a preservar o máximo possível do corpo. E a polícia também pediu para ela ter um enterro com um ritual católico. Eles meio que não sabiam qual era a efetiva religião dessa pessoa, mas eles acharam que ela seria católica. Não é novidade, mas ninguém foi no enterro dela e vários tecidos dela foram conservados. Por exemplo, a mulher teve tecidos pulmonares, do coração, das glândulas adrenais, dos ovários, e tudo isso foi armazenado no Hospital Universitário de Haukeland, na Noruega. Então, vamos dar uma recapitulada no caso. Encontram um corpo de uma mulher queimado no meio do nada, de um lugar até para aquela montanha estranho. Ela não está vestindo nenhum dos itens, todos os itens estão em volta dela. Encontram uma mala depois, com várias coisas, com um tubo de remédio que tá com o nome dela e do médico raspado. Descobrem que essa mulher, ela ia em vários hotéis, pedia para trocar de quarto e dava em cada hotel um nome diferente. Isso tem cara do quê? De ser espiã. E foi isso que as pessoas pensaram. Bom, a gente está no meio da Guerra Fria, a Europa estava lotado de espião, então eles estavam acreditando que ela podia estar espionando na Noruega e que ela podia estar observando um teste de míssil que estava acontecendo no oeste da Noruega. A polícia ela envia essa descrição da mulher para as forças policiais no exterior para ver se alguém da Interpol ou de outras localidades falam que conhecem essa mulher, porque eles meio que tinham um retrato falado com as características dela, porém nenhuma outra agência policial acaba identificando ela. E aí esse caso fica por muito tempo sem ter nenhuma atualização nova. E aí uma das primeiras coisas que vão ser encontradas lá em 1991 é que um motorista que levou essa mulher do hotel para a estação ferroviária de Bergman, ele vai dar um depoimento, ele deseja permanecer anônimo, porque esse caso era cercado de mistério. Então ele disse que ele pegou essa mulher desconhecida no hotel e que outro homem se juntou para ela até a viagem da estação de trem. E lembra que na estação de trem ela deixou 2 mochilas? Então temos alguma coisa que faz sentido com a investigação. Já em 2005, um morador de Bergman, da cidade de onde aconteceu, que tinha 26 anos na época, em 1970, disse a um jornal local. Depois de ver o retrato falado, ele suspeitou que a mulher morta era uma mulher que ele tinha visto 5 dias antes do corpo ser encontrado, quando ele caminhava por uma outra encosta do Morro Fløyen. E surpreendentemente ela estava vestida com roupas urbanas em vez de roupa de caminhada. Ela não estava muito com a roupa mais adequada possível para aquela situação de encosta. Ela também andava em frente a 2 homens que vestiam uns casacos que pareciam não ser dali, pareciam mais ser do sul da Noruega. Ali ele disse que ela parecia resignada e prestes a dizer algo para ele, mas que ela não fez isso. E a testemunha foi alguém que ele conhecia na polícia para relatar o que ele viu, né? Mas aí ele meio que foi incentivado a não falar. Tipo, esquece esse assunto aí. E isso é mais uma coisa estranha
para esse caso. Já em 2016, o caso ele vai ser reaberto e a NRK, que é a Corporação Norueguesa de Radiodifusão, vai encomendar a um artista estadunidense, Stefan Missal, a criação de 6 esboços alternativos de retratos falados da mulher de Zladan, que foram mostrados às pessoas que efetivamente viram ela, sejam questões de hotéis, taxistas, a pessoas que dizem ter visto ela, estavam na investigação. Então, entregaram para essas pessoas e aí teve a grande coisa que foi a análise de isótopos. E aí lá em 2016 o caso ele vai ser reaberto. Por quê? A mandíbula dessa mulher ela foi encontrada em um porão dos arquivos forenses da Universidade de Auckland. E essa mandíbula estava muito preservada e tinha uma característica que era bem estranha, porque ela possuía os dentes de trás de ouro, que era muito incomum para o país e para a época, devido à sua idade, que estava estimada entre 25 a 40 anos. O que os novos investigadores vão fazer? Eles vão tentar fazer o Serviço de Investigação Criminal da Noruega, o Kryptos, e a Universidade de Bergman, eles tentam iniciar uma análise dos isótopos do dente, buscando meio que uma assinatura química da arcada, e o teste envolveu análise de isótopos de oxigênio, que podem revelar o tipo de água que essa mulher bebia, quando que ela cresceu e quais são as possíveis regiões que ela vinha. Análise do isótopo do estrôncio, que podem identificar como ela se alimentava, como que era o tipo de alimento que ela mais consumia, o tipo de solo que ela cresceu. Então tudo isso dá para saber. E foi a primeira vez que a polícia realizou esses tipos de análises em dentes e esperavam que ajudassem a esclarecer em que região essa mulher viveu, para conseguir traçar algum ponto factual, ela veio da Alemanha, ela veio da Inglaterra, ela veio da Noruega, da Suécia, para tentar ver se conseguia alguma outra brecha para investigar esse caso. E aí, lembra que essa mesma universidade de Auckland, ela tinha também várias amostras de DNA dessa mulher? O que eles fazem? Eles fazem um sequenciamento de DNA dela para ver se vai bater em algum familiar, se ela tem algum primo muito distante, algum parente muito distante, alguma combinação, né? Porque a União Europeia ela vai lá e tem um banco de dados genético. E até hoje não bateu. Em 2018, a radiodifusão norueguesa, junto com a BBC, eles publicam uma série de podcasts intitulada Death in the Ice Valley, que incluíam entrevistas com testemunhas oculares, cientistas de dados forenses, e sugeriam também que o local de nascimento dessa mulher de Zladan poderia ter sido o sul da Alemanha, regiões fronteiriças franco-alemã, e talvez que ela fosse criada numa região na Bélgica francófona, porque eles tinham muito essa suspeita, visto a carta, as letras que ela tinha deixado, que ela tinha essa origem francesa, né? Lá em 2019, após uma publicação sobre o caso na revista Le Républicain Lorient, um morador de Forbach, na França, afirma ter tido um relacionamento com uma mulher no verão de 1970. A mulher era poliglota, supostamente tinha um sotaque balcânico, ela fingia ter cerca de 26 anos, mas muitas vezes ela se vestia para parecer ainda mais jovem. Ela recusava compartilhar qualquer dado pessoal dela e dizia que ela recebia telefonemas frequentes do exterior, que não é nada comum para a época. O homem ele conseguiu vasculhar um pertence dela
e encontrou várias perucas, roupas coloridas. Ele também furtou uma fotografia dessa mulher montada em um cavalo. Suspeitando que ela fosse uma espiã, ele considerou entrar em contato com as autoridades, mas era uma época meio difícil, era meio que Guerra Fria, as pessoas tinham um pouco de medo, e foi o que aconteceu. Ele teve medo e acabou não fazendo. A sua história e a fotografia, elas foram publicadas em uma edição posterior do jornal, e inclusive acho que vai ser a capa do podcast. E vocês, o que acharam desse caso? Acharam efetivamente misterioso? Porque assim, vamos ser bem sinceros, esse caso foi conduzido, por assim dizer, e ainda assim não conseguiram chegar a nenhum veredito. E eu acho que nem vão, porque fazem quase 54 anos do ocorrido, já pesquisaram muito, tinham várias questões como de DNA, arcada dentária, fizeram aquelas análises de isótopos e não conseguiram chegar a lugar nenhum. Toda certeza que essa mulher é um espiã. Certeza absoluta. Assim, eu acho que é a coisa que eu mais senti que essa mulher é uma espiã. O que ela estava fazendo lá, aí já não sei dizer. Mas que ela era uma espiã, ela era. E você? O que você acha que essa mulher é? Deixa lá nas caixinhas de comentários e muito obrigado por ouvir até aqui. Tchau, tchau, galera. Até a próxima.